Pessoal, muito boa tarde. Me desculpem qualquer barulho externo que venha a ocorrer durante a gravação. São muitos animais aqui, eu moro em sítio e eu não tenho como controlar isso, né? Olha, nossa aula de hoje ela é sobre múltiplos e divisores de um número natural. Esses múltiplos nós já estudamos na última aula e fizemos uma atividade. Eu peço muito que vocês fiquem em dia com as atividades, porque nós já estamos caminhando para uma reta final e essas atividades vão servir e muito na avaliação de cada um de vocês. E agora eu acrescento os divisores, tá bom? Só que na aula de hoje nós não vamos usar slide, nós vamos usar um aplicativo. Então, eu agora desejo para vocês tudo de bom e vou dar uma pausa no vídeo e volto no aplicativo, tá bem? Bom, o aplicativo que eu escolhi para trabalhar com vocês essa aula de matemática, ele é Múltiplos e Divisores. Esse aplicativo já está instalado no meu celular. Vocês vão ver que esse aplicativo que eu estou falando é o primeiro que aparece na pesquisa de vocês. Ele é um quiz matemático que, além de trazer para vocês algumas explicações, vai trazer também várias atividades. Eu vou abri-lo para que nós possamos entender um pouquinho desse aplicativo. Quem instalou, ele é um aplicativo leve, dá para instalar em qualquer celular, tá? E vai ajudar vocês no estudo desse conteúdo também. Bom, ele tem também tem a opção de login, mas nós não vamos fazer login, nós vamos apenas usar algumas coisinhas dele. Ele tem o recordar, que é para recordar o assunto, esse primeiro quadradinho. Ele tem várias questões de verdadeiro e falso, e tem probleminhas matemáticos que requerem cálculo, né? E a solução desses probleminhas vocês vão encontrar a partir do momento que vocês compreenderem o que são os múltiplos e o que são os divisores de um número. E no caso apenas de números naturais ou inteiros que nós estamos estudando, né? Mais propriamente dos naturais. Vocês vão ter a opção de vir em recordar, tá bom? Na opção de recordar, vocês vão ver uma explicação geral do que são os múltiplos e do que são os divisores. Nesse momento eu vou sair um pouquinho da tela para ficar melhor de explicar para vocês isso. Ok. Os múltiplos de um número obtêm-se multiplicando sucessivamente pelos números inteiros. Então, como nós vimos na última aula, se eu quero descobrir os múltiplos, por exemplo, no exemplo do número 6, qualquer número inteiro que multiplicar o 6, e o lado disso vai ser um múltiplo, tá bom? Ou seja, melhor dizendo, qualquer número natural multiplicando o 6, o produto dessa multiplicação, o resultado disso, é um múltiplo de 6. Por exemplo, 0 vezes 6 dá resultado 0. 0 é múltiplo de 6, então. 1 vezes 6 dá resultado 6. Então, 6 é múltiplo dele mesmo. Claro, né? Essas são algumas propriedades que já são clichê. Qualquer número, 0 é múltiplo de qualquer número. O próprio número é múltiplo dele mesmo. E isso vocês vão continuando, vocês vão ver que não só aqueles que estão na tabuada, mas números muito maiores. Por exemplo, 100 vezes 6 daria 600. Então, 600 é múltiplo de 6. Então, aqui abaixo, nesse terceiro quadradinho, seguindo essa ordem. 0 é múltiplo de todo número. Qualquer número é múltiplo de si próprio, dele mesmo. E o conjunto dos números múltiplos ele é infinito. Por que ele é infinito? Porque qualquer número, você não tem um fim para isso. Você vai ter sempre um número que multiplica ele e esse resultado vai ser um múltiplo daquele número. 1 milhão vezes 6 daria 6 milhões. Também é múltiplo de 6, tá? Agora, os divisores. Os divisores de um número, se aqui no quarto quadradinho, agora em cima, um número natural é divisor de outro número se o resto da divisão deste pelo primeiro for igual a 0. Então, temos que lembrar como é que é dividir. Lembra da continha de divisão? Às vezes a gente diz, dá por exemplo, 10 dividido para 3. Nós temos o costume de dizer que dá por 3 e sobra 1, ou resta 1. Então, essa é uma divisão que deixa resto.
o que quer dizer que 10 não é 3 não é um divisor de 10, tá bom? Nesse caso do exemplo, 10 dividido por 3. Agora, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá por 3 e deixa resto 0. Então, isso quer dizer que 3 é divisor de 9. Então, vamos ver esse exemplo aqui abaixo. Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Por quê? Porque esses são os únicos números que conseguem dividir o 6 e deixar resto 0. Por exemplo, 6 dividido para 1 dá 6. 6 dividido para 2, 3. 6 dividido para 3, 2. E 6 dividido para 6, 1. O conjunto dos números dos divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Ou seja, 6 tem 4 divisores, tá bom? Diferente do outro conjunto, dos múltiplos, o conjunto dos divisores ele é finito, ou seja, ele tem fim. Por quê? Porque você não vai ter sempre um novo divisor. Chega a um limite que encerram-se os divisores. No caso do 6, por exemplo, ele só tem 4. Algumas observações abaixo. 1 é divisor de todos os números, claro, qualquer número é divisível por 1, dá ele mesmo. E qualquer número diferente de 0 é divisor de si próprio, ou seja, ele é divisor dele mesmo. Então, por exemplo, 10 é divisor de 10? Sim. 1000 é divisor de 1000? Também. E assim sucessivamente, tá bom? Então, dadas essas explicações, vocês podem revisar no aplicativo instalado, vocês vão escolher na opção 1 ou na 2 uma questão e vão responder e me explicar. Essa vai ser a atividade. Vocês vão explicar através de escrita, áudio, foto ou vídeo. Vocês podem escolher. Por exemplo, eu entrei na opção 2. Vejam aqui uma questão de exemplo. Rodeamos os números da tabela de 3 em 3, começando do 3. A tabela continua seguindo a mesma regra. Nota: apresenta os números por ordem crescente e separados por ponto e vírgula. Ou seja, ele está pedindo para vocês dizerem nessa questão, esta tabela está representada ao lado outra linha dessa reta que números devem aparecer rodeados. Ele está dizendo que essa tabela, se vocês forem reescrever, vocês podem utilizar o ponto e vírgula. E ele pergunta, dos números que estão à frente, se eu fosse continuar circulando os números nessa tabela, reparem que ele pula de 3 em 3, ou seja, ele está circulando apenas quem é no múltiplo do número 3. Se ele fosse continuar circulando e tivesse a tabela toda até chegar no 71, 72, 73, 74 e 75, quais desses números estariam circulados? Bom, eu já respondi essa questão, mas eu não vou respondê-la aqui, que eu deixo ela para vocês, tá? Na verdade, não é essa questão. Vocês podem ver que existem várias. Vocês escolhem aqui acima. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu usar outro símbolo. Nessa posição aqui. Opa, deixa eu voltar isso, que ficou meio bagunçado. Só um instantinho. Agora sim. Eu me refiro a essa posição aqui, a esse local que eu circulei de azul. Aqui aparece o número da questão. Vocês só vão precisar escolher uma, tá? E vão me dizer como vocês chegaram à resposta dessa questão. Por exemplo, essa é a 19, 14, 17 e por aí vai, tá? Vocês escolhem uma questão dessas e me dizem como responderam. Ou vocês vêm na 1, que também tem um monte de questões, escolhem uma dessas. Essas estão numeradas aqui do seu lado esquerdo da tela e explicam para mim como vocês chegaram a essa resposta. Existem várias questões. Vocês só precisam dizer, copie a questão no caderno. Eu vou mostrar a atividade, fica mais fácil. Vocês vão ter que copiar a questão no caderno e vão chegar
a mim para explicar. Deixa eu chegar aqui na atividade. Essa atividade que eu estou mandando essa semana, ela tem um período mais curto. Vocês vão ter apenas 7 dias para me entregar, ou seja, o prazo vai de 2/12, dia que eu posto a atividade, até o dia 9/12, tá bom? E aí dessa vez é com você, estou lendo a questão, tá? Atividade, dessa vez é com você. No aplicativo Múltiplos e Divisores, escolha a questão que achar mais interessante, escreva nessa folha ou no seu caderno e explique como chegou a resposta ao professor, podendo ser por escrito, arquivo de áudio ou arquivo de vídeo. Uma boa sorte e um forte abraço. Bom, essa é a atividade de vocês. Como vocês viram, nós vamos estudar múltiplos e divisores. Vocês instalam o aplicativo, fazem aquela revisãozinha que está lá. Depois vocês escolhem uma questão e escrevem no caderno na folha. Em seguida enviam para mim explicando como foi que vocês chegaram à resposta dessa questão, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.